Gálatas capítulo de número 1, Gálatas 1, versículo 6 em diante. Gálatas 1, 6. Gálatas 1, 6. Gálatas fica depois de 2 Coríntios. O pessoal é muito fera, velho. O pessoal não é brincadeira, brother. Isso, tivemos um probleminha aí, vamos tentar arrumar. Glória a Deus. Tentaram e conseguiram. Glória a Deus. Está tudo aceso, tudo de boa. Então, vamos lá. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, uma carta só escreve aos Gálatas. Ele, no capítulo 1, versículo 6, ele fala assim, ó: estou admirado, estou estupefado. Na minha tradução, na revista atualizada aqui, ó, que tá igual, admira-me. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Abrindo parênteses, queridos, pregar sobre a graça não é uma mensagem, uma matéria de escola bíblica ou um sermão. A graça é o evangelho de Jesus Cristo, amém? A graça não é uma mensagem, a graça não é uma matéria de escola bíblica. A graça, disse o apóstolo Paulo, vos chamou, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então a graça é o evangelho. Jesus falou, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, amém? A graça é Jesus, a graça é a verdade, a graça é o evangelho. E louvado seja Deus, que o Senhor tem nos acordado. Essa semana nós estivemos aqui, semana passada, fazendo algumas coisas aqui na igreja, e tivemos que entrar aqui embaixo do palco, que tem um depósito aqui tem a sala da introdução, maravilhosamente, cuidadosamente feita pelo pastor Gessino e a sua equipe, e aqui tem um depósito, caixa de som, umas coisas que a gente não está usando, e eu entrei aqui embaixo, nessa semana, para ver algumas coisas ali, um pessoal que estava instalando umas coisas aqui na igreja, e tinha um flip chart. Flip chart é aquela parada que parece um cavalete que vai um monte de folha branca, que as pessoas escrevem para dar palestra. Quem trabalhou até eu saber o que é flip chart. Tinha um flip chart ali, escrito com várias coisas. No ano passado, quando a gente fez 5 anos, muitas pessoas escreveram para mim e para a bispa várias declarações de amor, felicidade, 5 anos, e uma pessoa colocou assim: 5 igual a graça. Amém? 5 igual a graça. E ano passado nós completamos 5 anos, e no final do ano passado, mais especificamente em dezembro, o Senhor nos abriu os olhos e nos mostrou que Jesus Cristo, o evangelho dele, é o evangelho da graça. O Espírito, a Bíblia fala, é o Espírito da graça, o evangelho é da graça, Deus é amor, louvado seja o Senhor. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, não do inferno, do céu, vos pregasse outro evangelho, além daquele ou do que já vos pregamos, seja anátema, maldito. Anátema significa maldito. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, o evangelho da graça, seja maldito. 2 vezes o apóstolo Paulo fala: quem prega um evangelho que não é o da graça, é maldito. Então, graças a Deus, que nós estamos fora dessa palavra dura do apóstolo Paulo, que ficou indignado, admirado que os Gálatas estavam voltando para o evangelho da justiça própria, da lei, e não estavam mas vivendo a graça de Deus. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Esse versículo significa o seguinte: o apóstolo Paulo, dentro daquele contexto que acabamos de ler, ele está dizendo assim, ó: quem prega a graça, agrada a Deus. Quem prega justiça própria, obras, esforço humano, agrada a homens. No Evangelho de João, a Bíblia fala que muitas pessoas amaram mais a glória do homem do que a glória de Deus. O Evangelho da graça, nós damos toda a honra, louvor e glória a Jesus. Amém? E colocamos todos nós no mesmo nível. A graça nivela tudo. Sim, nós mantemos ainda a hierarquia: apóstolo,
profeta, evangelista, pastor, mestre, bispo, diáconos, presbíteros, pastores. Mantemos, é importante, é interessante. A Bíblia fala que Deus é Deus de confusão, mas de ordem e decência. Então é importante que na igreja tenha bispo, pastores, diáconos, presbíteros, diaconisas, que haja esse respeito. Mas, meu irmão, diante de Deus nós somos todos iguais. Amém? Quando você estiver lá fora, ora pelo enfermo, expulsa demônio, prega a palavra. Aqui na igreja tem que manter a hierarquia, porque funciona melhor. Mas lá fora, meu irmão, nós somos iguais. Todos nós somos iguais diante de Deus para fazermos a obra de Deus. E a graça revela isso. Todos nós somos iguais diante de Deus. Tira aquele não. Um ora mais, outro ora menos. Outro lê mais a Bíblia, outro lê menos. Outro vem mais, outro vem menos. O Senhor falou agora que todos são medidos por Jesus. Amém? Deus mede todos nós por Jesus, como Ele é também nós somos nesse mundo. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sacrifício perfeito de Jesus, e nós estamos em Cristo, somos novas criaturas. Deus nos vê através de Jesus, Ele olha para nós, Cristo em mim, a esperança da glória. Ele vê Jesus em nós, a graça nivela todo mundo. Por isso que é tão maravilhoso esse evangelho, amém? Para todo tipo de competição, para todo tipo de vanglória humana, para todo tipo de achismo. Lembra do fariseu que entrou no templo e disse... A Bíblia fala que ele orando de si para si mesmo, dizia, não sou como esse publicano, pecador, eu faço isso, eu faço aquilo. A Bíblia fala que ele saiu de lá como entrou. Não aconteceu nada, a oração dele, Deus não quis nem ouvir. O publicano pede perdão e saiu de lá justificado. Fecha os teus olhos, querido, querida, por favor. Pai Celestial, muito obrigado mais uma vez por essa noite preciosa, pelo louvor, pela adoração. Obrigado pelos dízimos e ofertas que o teu povo trouxe com tanto amor e carinho para a tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo já te agradecemos. Obrigado pelas crianças que estão sendo abençoadas, atendidas, ministradas. Obrigado por esse local, obrigado pelos aparelhos de ar-condicionado. Obrigado por tudo, meu Pai, em nome de Jesus, pela tua palavra, pela tua graça. Obrigado, Pai, pelos olhos que o Senhor nos abriram, para estarmos com os olhos abertos e reconhecermos, Senhor, que estamos em pé, estamos vivendo pela Tua graça, pela graça que nos salvou, é a graça que está nos mantendo, é a graça que vai nos levar para o céu. Louvado seja o Teu nome. Me unge para pregar essa palavra, unge todo esse povo para ouvi-la, guardá-la, crer e praticar, e a cada dia ser mais feliz e vitorioso, por causa da Tua graça superabundante em nós, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor, agradeça ao Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar agora e, por favor, me dar alguns minutos da tua preciosíssima atenção. Querido, preste atenção. Temos uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração. O apóstolo Paulo, já começamos a pregar no meio da leitura, já pregamos um pouco, já demos uma pequena introdução, mas o apóstolo Paulo falou, por favor, não saiam do evangelho original, não saiam da graça. Tinha uma música muito antiga que a gente cantava lá pelos idos de 85, 86. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi só pela graça do Senhor que eu venci. É uma música de alguém que estava chegando no céu, cantando para Jesus, dizendo, foi pela graça que eu venci e cheguei aqui. Meu irmão, a Bíblia fala em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então aquele se gloriar, glorie-se no Senhor. Então é tudo pela graça, começamos pela graça, vivemos pela graça e chegaremos no céu pela graça de Deus, amém? Pregar a lei é muito fácil. Pregar a lei é uma coisa muito horizontal. A lei é assim, resumindo toda a lei: faço certo, faço o bem, receba o bem, faço o mal, receba o mal. Fácil, qualquer religião prega. Tem até uma seita que fala que isso é karma. Então doutrinas, seitas, heresias, religiões, faço o bem, recebo o bem, faço o mal, recebo o mal. A graça de Deus é a seguinte: faça o bem ou faça o que você fizer, mas se você tem Jesus, todo o mal que você merecia receber, Jesus Cristo tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então a graça é diferente.
ela é diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir e que escutamos muitas vezes. Faço bem, recebo bem, faço mal, recebo mal. E agora o Senhor fala, tudo bem, faça o bem, recebo bem, normal. Mas quando você não fizer certo, não fizer direito, eu estou contigo, eu não te abandono, eu te perdoo, eu te corrijo com amor para você não sair do caminho, mas eu não te faço mal, eu não te machuco, eu não te coloco doença. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia fala que Deus foi atrás deles, amém? Você leu na Bíblia, Gênesis capítulo 3, Adão e Eva pecaram, e Deus na viração do dia, onde estás? Onde estás, Adão? Onde estás, Eva? Procurou até achá-los, e fez vestimentas de peles de animais, e os vestiu, amém? Quando Caim pecou, a Bíblia fala, Deus foi até ele e falou, onde está o teu irmão? Pela palavra de duas ou mais testemunhas, todo fato seja verdadeiro. Meu irmão, quando você falhar, você vai ouvir uma voz te dizendo, eu te amo, fica comigo, eu não te abandono, não continua no pecado. Antigamente, a Bíblia fala no Antigo Testamento, um pecado, um abismo chamava o outro. Agora, se você pecar, você tem um intercessor, você tem um advogado que luta por ti, que intercede por ti, e te fala como o pai falou, Adão, eu estou atrás de ti, Caim, eu estou atrás de ti. Nós perdemos muitos jovens, no começo da nossa carreira, nos atletas de Cristo, na sua maioria, jovens que eram consumidores de drogas, e eles vinham, eram libertos das drogas, do álcool, da prostituição, nasciam de novo, salvos, batizados nas águas, batizados com o Espírito Santo, glória a Deus, como hoje, amém? Como hoje, jovens, homens, mulheres, crianças, adolescentes, pessoas sendo salvas, namoro, batizadas nas águas, noivado, batismo com o Espírito Santo, casamento, amém? E aí, a vida continua, a graça de Deus que nos salvou é a graça que nos leva, mas de repente um daqueles jovens ou outro, más amizades, pessoas erradas na vida deles, uma namorada atrapalhada, um namorado atrapalhado, uma Jezabeia ou um Abimeleque na vida dele, uma pessoa errada. De repente o jovem vinha para a gente e falava assim, poxa Bita, Cláudia, Luiz, Gabi, galera, cara, pisei na bola, brother, pisei na bola, velho. Cara, estava numa parada lá, não resisti, cara, fumei de novo. Misericórdia. Cara, mas eles diziam, cara, muitos deles disseram, cara, Deus é maravilhoso e nos resgatou dessa posição cruel que nós tínhamos. Muitos jovens vinham dizendo assim, bispo, cara, eu vacilei com a minha namorada, eu vacilei, voltei a usar um dia lá, outro, não resisti à tentação, cara, bebi de novo, mas alguns tinham a coragem de dizer isso, mas bispo, mas Bita, na época ela não era bispo nem pastor, era evangelista, mas Bita, cara, depois daquilo, veio um remorso, e eu ouvi uma voz, cara, que Deus me amava, apesar de eu ter feito aquilo, eu senti a voz de Deus falando no meu coração, que Ele ainda me amava. Misericórdia! Foi o diabo, rapaz, o diabo se disfarça de anjo de luz. Como é que o Senhor vai falar contigo, seu maconheiro desgraçado? Como é que o Senhor vai falar contigo, ô seu prostituto? Como é que o Senhor vai falar contigo, cachaceiro? Olha o nível da loucura, da religiosidade e do outro evangelho, que não é o evangelho da graça. Caim caiu, matou seu irmão. Caim, onde está o teu irmão? Adão e Eva caíram no céu. Dizem que a mansão de Adão, pastor Christopher, dizem que a mansão de Adão no céu vai estar cheia de segurança. Porque a gente vai querer pegar ele lá no céu, velho. Brincadeirinha, no céu é só amor. Adão está no céu, a Bíblia fala que Deus fez vestimentas, eles adoraram a Deus, ensinaram os filhos a adorar a Deus. Meu irmão, Deus é amor, amém? E aqueles jovens provaram o amor de Deus, e a gente dizia, não é Deus, Deus não faz, Deus nunca mais vai falar contigo, rapaz. Deus não quer nem ver a tua cara pintada, nem pintado de ouro, não, que agora é a mão de Deus que vai pesar, agora tu estás acabado. Meu,
muitos desses jovens não voltaram mais. Saíram, entraram na vida velha. Que Deus tenha misericórdia onde eles estiverem. Mas em nome de Jesus, antes tarde do que nunca. Meu irmão, quando você falhar, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém? Se você cair, pisar na bola, errar, fizer alguma coisa errada na tua vida, dentro dos próximos dias, Deus queira que não. Deus não quer que ninguém peque, amém? Deus quer que todos andem na perfeição. Mas se pecarmos, temos um advogado diante de nós. E é um advogado de defesa e não de acusação. Amém, meu irmão? Glória a Deus, é de defesa, vem aqui. Tu já estás perdoado, meu sangue já te lavou. Fica comigo. Eu te limpo, eu te lavo, eu te perdoo. Eu não te julgo, não te condeno. Glória a Deus, graça, 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 superabundante graça. Então, o apóstolo Paulo falou, cuidado para não migrarem, para não mudarem para outro evangelho. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quando ele fala o verbo passando, é a palavra grega que é metatíteme, que significa mudar para outra, uma coisa mudada para outra. Isso nos remete para uma palavra lá no Antigo Testamento, segundo Crônicas capítulo 12, versículo 9, segundo Crônicas 12, 9, escute. Segundo Crônicas 12, 2, para entender melhor a história. No ano 5º do rei Roboão, quem é Roboão? Oh, que nome, hein? Nome bom para o cara ter... Eu quero trabalhar contigo, eu posso ser o teu tesoureiro, qual é o teu nome? Roboão. Tu queres ser tesoureiro com esse nome, meu filho? Oh, não me julgue mal. Roboão. Estás tolo, que nome, ó. Vai pegar nome ruim assim, ó. Queridos, Roboão está lá? Pelo que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque eles tinham transgredido contra o Senhor. No Antigo Testamento, fez o mal, recebe o mal. O homem que pediu a lei, Jesus veio para anular a lei e disse, agora chega de receber o mal pelo mal. Agora, o mal de vocês é trocado pelo meu bem. Eu vos abençoo em tudo. Amém? Não, vamos pular agora. Já que conseguiram arrumar, agora eles querem mostrar que arrumaram, né? Versículo 9, então. Versículo 9 desse capítulo 12. De 2 Crônicas. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém e levou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo. Levou até os escudos de ouro que Salomão fizera. 10. O rei Roboão fez em lugar deles escudos de bronze. Preste atenção nisso. E os entregou na mão dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. 12. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam, depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. Os escudos eram colocados em ação de bronze. Quando o rei chegava, o rei saía, os escudos eram escondidos. Por quê? Preste atenção. Nós lemos ali que também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar desses fez o rei Roboão escudos de bronze. Como a bênção tinha saído de Israel, saído do rei, Salomão já morreu no final da vida dele, ele já estava todo atrapalhado com as suas mulheres, já estava adorando os deuses das mulheres, se atrapalhou, passou essa malignidade para o seu filho, pois no Antigo Testamento ainda havia maldição de família, depois a gente vai falar sobre isso. Roboão já nasce todo atrapalhado, o seu reino é todo atrapalhado, ele faz o que era mal perante o Senhor, a brecha se abre. Sisaque, quem é esse homem? Rei do Egito. Sisaque significa ganância por linho fino. Sisaque significa ganância por linho fino no hebraico. Você vai entender daqui a pouco por quê. Sisaque, rei do Egito. Egito significa o que oprime. Veio sobre Jerusalém, roubou os escudos de ouro, levou para o Egito. E Roboão falou, nossa, onde estão os escudos de ouro? E agora nós não somos mais prósperos. A boa mão do Senhor se afastou de nós. E o Deus da prosperidade se afastou, a prosperidade foi com ele. Pois quem nos prospera é Deus, a nossa prosperidade vem de Deus, diz a palavra, amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. Deus é o Deus da prosperidade, não é o Deus da pobreza, é o Deus da prosperidade. Isso está bem claro e resolvido no nosso coração, amém? O nosso Pai é o dono do ouro e da prata, e Ele dá aos seus amados até enquanto dormem.
Fui jovem, agora sou velho, disse Davi, jamais vi o justo mendigar o pão. O nosso Pai, dono do ouro e da prata, nos abençoa. Mas no Antigo Testamento, antes da cruz de Jesus, Deus corrigiu o seu povo das maneiras, permitindo Sisaque, ganância por linho fino, entrar em Jerusalém, roubar os escudos e levar para o Egito. Roboão pega bronze, que é um metal de terceira e quarta categoria, e começa a faz os escudos semelhantes. Dá uma polida e de noite todo gato é pardo. De longe, Alain de longe, de longe um escudo de ouro é lindo, e um escudo de bronze, isto é meio assim, uma iluminação meio bem trabalhada pelo Rodrigo, pelo Belo ali, pelo Melo, até disfarçava. O Rodrigo botou uma luz amarela no escudo de bronze, e parecia que esse escudo é de bronze, é de ouro, eu não sei não, hein? Eles pensaram que os escudos de ouro tinham voltados, mas era bronze, a substância da diferença. O apóstolo Paulo falou, cuidado para não mudarem para outro evangelho. Vejam de que material é. Ouro é realeza. Deus é o Senhor. Ouro é o material que honra o rei. A coroa do rei é de ouro. O anel do rei é de ouro. O trono de Salomão é de ouro. O ouro significa Deus, a sua realeza, a sua majestade. Bronze significa julgamento. Então, meu irmão, o escudo de ouro, o que significa o escudo? O que representa o escudo de Efésios 6? Rápido, pergunta. O que significa o escudo de Efésios 6? Meu Deus. Certa resposta. Fé, brother. Botei até um reloginho. Fé. Efésios 6,16. O escudo da fé. Então o escudo de ouro é a nossa fé na majestade, na soberania de Deus, protegendo a nossa vida, amém? O Senhor é a minha justiça, o Senhor me protege de toda a maldição que veio desde do pecado de Adão. A maldição veio por causa do pecado, mas o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu escudo. Salmo 5, eu tinha anotado, não faz mal. Salmo 5:11, mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência, amém? Meu irmão, Deus é o nosso escudo, escudo de ouro. Então nós colocamos o escudo da fé que nós temos, é o escudo de ouro, pois a nossa proteção é o Senhor, é um muro de fogo ao nosso redor. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, amém? Mas Roboão trocou os escudos de ouro que foram roubados por escudos de bronze. Bronze, todas as vezes que você procurar na Bíblia, na internet, significado do bronze na palavra de Deus: julgamento. Palavra de Deus. Amém. 65 anos, o rei do Egito. Quero essa mulher, ela estava com 60 anos. Passam-se 30 anos mais ou menos, ela está com 90 anos. Abimeleque, tem até uma musiquinha para Abimeleque. 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 And the lion in the night. Abimeleque. Abimeleque olhou para ela e falou: nossa, 90 anos ela estava enxuta. A Bíblia fala que Deus preparou ela para ter Isaac. Ela ficou uma mulher que estava ali. Isaac falou: Senhor, e eu com 100 anos, pum, poder, viveu até os 175 anos. Meu irmão, cuidado, hein? Cuidado quando você, mulheres, cuidado, porque o marido de vocês vai ser um Abraão. E Abraões, fiquem firmes, porque as Saras estão a milhão. Amém? Essa é a promessa para quem crê na graça de Deus. Amém? Piadinha. Um casal de 60 anos, sexagenários. Os dois 60 anos de idade. Presta atenção, essa é engraçadinha, Christopher. Para tu contar amanhã lá no banco. Um casal de 60 anos, sentadinho na mesa. Era aniversário do homem. Os dois casaram no mesmo ano, só que em datas diferentes. Era aniversário dele. De repente, puf, apareceu uma fada. Piada, hein, galera? Apareceu uma fada. A fada disse: é o teu aniversário. A mulher, ela falou: estalta.
Mulher ficou estática, não escutava, não falava, não via. E ele, a fada disse assim, você pode realizar um desejo. Ele tocou nela, falou, viu que ela estava estática. Qual o seu desejo? Ele falou assim, ó, olha querida, eu amo essa mulher, mas eu gostaria de ter uma mulher 30 anos mais nova. Puf! Ficou com 90 anos de idade. Cuidado se você fizer um pedido para uma fada. Ela é mulher, essas mulheres são unidas, velho. Fecha parênteses. Escudo de bronze não serve para nós, amém? Escudo de bronze não serve para nós, meu irmão. O escudo de bronze fez também a bacia de bronze com seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. O bronze era feito, aquela bacia de bronze polida, cheia d'água, o sacerdote vinha se lavar naquela bacia para então entrar no tabernáculo. Quando ele se lavava, ele contemplava a sua face refletida no fundo da bacia de bronze. Meu irmão, você não foi criado por Deus. Cara, Deus é maravilhoso, né, velho? A gente não se vê. Se não tivesse espelho, eu não saberia como eu sou. Como é que eu sou, amor? Amor, tu tens 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas. Agora tens uma cicatrizinha aqui, estás imitando o Falcon. Levei uma pranchada aqui, tomei 2 pontos agora, né? Mas surfista guerreiro, levei uma pranchada na cara. Surfando alta zona, velho, alta zona na ribanceira, uns esquerdona. Não, tem um surfista campeão aqui, né, brother? Luquinha. Aí, a bacia de bronze, as pessoas olhavam através da água cristalina e viam a sua face, e lavavam a mão, e lavavam o pé, para poderem entrar no santuário. Julgamento, eles viam as suas falhas, eles viam os seus defeitos, e a Bíblia fala categoricamente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando você usa um escudo de bronze, você fica frágil, o inimigo consegue te acusar, pois você não está usando o escudo certo que foi roubado, mas o Senhor agora, através de Jesus Cristo, Ele veio restaurar todas as coisas, e agora nós estamos guardados pelo escudo de ouro, que é o Senhor. A sua glória nos cobre, a sua justiça nos protege, o Senhor é o nosso pastor, e o inimigo não, aquele que é nascido de Deus não vive mais o pecado, e o inimigo não lhe toca, e toda acusação contra nós nos levantaremos contra e anularemos toda acusação, em nome de Jesus, porque o nosso escudo agora é de ouro. Louvado seja Deus, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Judas, malha Judas, esse negócio aí não, calma, esse negócio de malha Judas não é pra gente, hein? Mas Judas tem um livro, pequenininho, mas tem, bispo, tem, antes do Apocalipse, Epístola de Judas. Judas era irmão de Jesus, filho de Maria com José, que era irmão de Tiago, também filho de Maria com José. Tiago escreveu uma carta e Judas escreveu uma carta. Eles eram irmãos de carne de Jesus por parte de Maria. Jesus era filho de Maria, concebido pelo Espírito Santo, 100% homem, 100% Deus, amém? Judas e Tiago eram irmãos de Jesus. Judas capítulo único, versículo 1, Judas, servo de Jesus Cristo, é irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai. Olha só como Judas se refere a nós. Aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Oh glória! A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Versículo 3, vamos ler juntos aqui então. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos, alertando-vos a pelejarem, a lutarem pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos, o Evangelho da Graça. Versículo 4. Porque se introduziram furtivamente certos homens, que já desde há muito estavam destinados para esse juízo, homens ímpios, não eram crentes, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus
e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas, da mesma maneira que Paulo, detectou que na igreja estavam entrando pessoas que queriam afastar os servos de Deus da graça de Jesus, queriam tirar os escudos de ouro e colocar em escudos de bronze, entrar com julgamento, entrar com acusação, entrar com justiça própria. Por que que a gente tem tanto preconceito, não, tanto medo, literalmente um medo sadio, de que nós estejamos sempre olhando para Jesus, dando toda a honra, louvor a Ele? Porque a Bíblia fala que os nossos atos pessoais, se nós quisermos, como os judeus naquela época queriam fazer que a lei os justificasse, eles caíram numa cilada do inimigo. A Bíblia fala que pela lei ninguém será justificado, mas eles tentavam. E olha só o que Deus fala em Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E no capítulo seguinte, Isaías 65, versículo 5. Povo que diz, fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Então, quando você acha que é por causa da tua atuação, da tua performance, que você merece o favor de Deus, a Bíblia fala que os teus atos de justiça são como trapos de imundícia. Fique bem claro, você vai ter um testemunho de vida maravilhoso, você vai ser um crente exemplar, mas você sabe que isso é fruto, não é a raiz. A tua raiz é Jesus, a tua base é Jesus. Você olha para Jesus. Quando Pedro olhou para Jesus, o mar revolto, vento, ondas, o barco naufragando, Jesus começa a sair de onde ele estava e vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Quando ele chega perto, os discípulos veem um vulto em cima das águas, gritam pensando que é um fantasma. Jesus chega mais perto e fala, não tem mais, sou eu. Então Pedro olha e fala, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Pedro, a Bíblia fala que ele anda sobre as águas enquanto ele olha para Jesus. Meu irmão, quando você olha para Jesus, você anda sobre as águas, você se torna como Jesus, amém? Assim como Ele é, nós também somos esse mundo. Então quando nós olhamos para Jesus e não olhamos para a bacia de bronze, olhamos para os escudos de ouro, cada dia a Bíblia fala que quando uma pessoa é idólatra, ele se torna igual ao ídolo que ele idolatra. O ídolo muda, ela fica muda. O ídolo não vê, ela não vê. Quando nós olhamos para Jesus, damos glória para Jesus e agradecemos a Deus pela obediência de Jesus, pelo amor de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, por tudo que Jesus fez por nós. Quando nós adoramos a Jesus, amamos mais a glória de Deus do que a glória dos homens. É uma coisa maravilhosa, há uma revolução na nossa vida. Nós paramos de olhar para nós mesmos, deixamos de ser pessoas centradas em si e começamos a olhar para Jesus, começamos a ser cristocentristas. A Bíblia fala que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. A Bíblia fala, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, estarei no meio deles. João no Apocalipse viu Jesus que estava no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus tem que estar no meio da nossa vida. Você não pode ser o centro, você não precisa olhar para você. Olhe para Jesus, imite Jesus e ande sobre as águas desse mundo. Ande sobre o pecado, reine sobre o diabo, reine sobre tudo que é mal, olhando para Jesus, dando glória para Jesus e te espelhando em Jesus, amém? Glória a Deus. Esse é o segredo, esse é o segredo. Para de olhar para o teu umbigo, para de olhar para o teu umbigo, olha para Jesus, amém? Glória a Deus, olha para Jesus, agradeça a Jesus. Nós somos chamados a ser adoradores de Jesus. Não ame a glória do homem, ame a glória de Deus. Glorifique a Jesus, glorifique a Deus pela obediência de Jesus, pelo comprometimento de Jesus, pela fidelidade de Jesus. Olhe para Ele e você vai andar sobre as águas. Judas, voltamos para Judas, capítulo único, versículo 10. Esses, porém, falando daqueles homens que queriam, como o apóstolo Paulo tinha detectado um grupo na igreja de Gálatas, Judas detectou outro grupo nesse lugar para qual ele está mandando essa carta. Esses, porém, blasfemam de tudo que não entendem. Eu prefiro a minha tradução porque tem uma parada muito interessante aqui. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. Porque que você já ouviu e vai ouvir pessoas
Hoje pela manhã, foi muito gostoso o culto da manhã como está sendo esse. No final do culto a gente sempre desce para cumprimentar, abraçar, beijar as pessoas. E uma senhora aqui, e agora? Aqui, uma senhora me parou, uma querida. Ela falou assim: Bispo Bita, muito obrigado por ter a coragem de pregar o Evangelho da Graça. Eu fiquei assim, falei de mim para mim mesmo. Falei, não precisa ter coragem. É uma coisa que a gente recebe de Deus, conhecereis a verdade vos libertará. Não, ela falou, tem que ter coragem de pregar o Evangelho da Graça. Falando, se tu diz. Mas ela falou, muito obrigado, porque pessoas lá fora estão precisando ouvir essa mensagem, pois elas não aguentam mais apanhar, elas não aguentam mais pessoas que estão pregando contra elas, falando que Deus pune. A Bíblia fala que essas pessoas querem agradar a homens, e pregam o Evangelho, lei com graça misturada. Quando a gente prega só o Evangelho da graça, o Senhor prometeu que Ele vai fazer a obra dele acontecer. Vamos lá, o que eu queria falar. Você vai ouvir pessoas elogiando, pessoas agradecendo a Deus, mas algumas pessoas, o apóstolo Paulo detectou, Judas detectou, esses porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. Pessoas que vão, que? Graça? Que? Misericórdia? Que troço é esse? Vão dizer coisas contrárias ao Evangelho da Graça, que é o Evangelho original de Jesus Cristo, porque não entendem. Porque é muito fácil entender a lei. Faço bem, recebo bem, faço mal, recebo mal. Como é que eu vou entender? Não, quando tu pecares, Deus vai falar contigo como falou com Caim. Deus vai falar contigo como falou com Abel. Que é isso agora? Se eu pecar, o pecado fará separação entre vós e vosso Deus. Não. No Antigo Testamento sim. No Novo Testamento, Jesus quando morreu falou, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus nunca chamou Deus de Deus, sempre chamou de Pai. Então Jesus estava dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Para que nós possamos dizer, meu Pai, por que tu me amas tanto? E por que tu me acolhes tanto? Amém? Jesus foi separado de Deus para nos unir a Ele. Então quando você fizer alguma coisa errada, você vai sentir uma voz de amor dizendo, fica comigo, eu estou contigo, estamos juntos, vamos lá, passou, esse pecado está perdoado, vamos seguir em frente. E as pessoas que não conseguem compreender por quê? A lei é muito fácil, é muito carnal. Faço bem, recebo bem, faço mal, recebo mal. A graça é espiritual. Amém? A graça, o Espírito Santo me convence da justiça, que Jesus é a minha justiça e que o meu escudo é de ouro. O Espírito Santo me convence de que Deus me amou primeiro e Ele não muda, Ele continua me amando primeiro. Amém? Sempre que eu fizer uma coisa errada, antes de eu fazer, Ele já me amou primeiro. E Ele vai me conquistando, e eu vou me santificando, porque o Senhor vai me conquistando, e eu vou olhando para Jesus, e vou me tornando santo como Ele é santo. Não por força própria, mas movido pelo Espírito Santo, eu vou me tornando cada dia mais próximo e mais parecido com Jesus. Amém? Mas essas pessoas que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. E depois lá no versículo, a Bíblia fala que a gente deve tratar, meu irmão, outra coisa, rapidamente, para a gente entrar no final da mensagem. Pessoas que creem na graça, se tornam pessoas amáveis, amém? Dóceis, tranquilas, pacíficas, bons frutos. Pessoas da lei, cara fechada, pessoas que não creem na graça, são pessoas duras, pessoas legalistas. E aquele que crê na graça, relaxa, tranquilo. A paz que excede o teu entendimento, guarda a mente e o coração. Nós sabemos que está tudo dominado pelo Senhor. Amém? Está tudo controlado. Está tudo na mão do Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O caminho já está preparado. É só andarmos nas boas obras que o Senhor já preparou para nós andarmos nela. Amém? É só de fé em fé, de glória em glória, glória a Deus. Para encerrar, ai deles, dos homens que tentavam desvirtuar as pessoas para saírem da graça e entrarem novamente no julgamento, na condenação, na justiça própria. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Vamos lá. Ai deles porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? A Bíblia fala que Caim
A Bíblia fala pelos seus atos maus. Espera aí, Caim não fez um ato mau que foi assassinar Abel? Também. Mas o primeiro ato de Caim, na Bíblia aparecem 2 atos de Caim: o assassinato de Abel e a oferta dele. Gênesis capítulo 4, a Bíblia fala que fora do jardim do Éden, Adão e Eva coabitaram e tiveram um filho. Tiveram um filho que Eva falou: conseguiu um varão com auxílio do Senhor, e chamou-lhe Caim. Caim foi lavrador, agricultor, e novamente Eva concebeu e teve um segundo filho chamado Abel. Abel foi pastor de ovelhas. No final de uns tempos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Do mesmo modo, Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse uma oferta ao Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, e não se agradou da oferta de Caim. Por quê? Não, muita gente fala, né? A gente aprendeu, porque era no final dos tempos, porque alguns dizem assim, meu, absurdo, era cenoura podre, era aquilo que ficou no fim do Ceasa. Ele pegou o resto lá do Ceasa, botou num carrinho de mão e levou coisa podre, fedendo. Meus caras, conta um monte. Era resto da feira, era aquilo que estava posto na geladeira, aquilo que abre a geladeira, era verdura podre. E aí Caim, não, misericórdia, né? Caim era um adorador, mas ele queria agradar ao Senhor com fruto da terra. Abel, por sua vez, pegou um animal e ele sabia: o meu pai e a minha mãe pecaram contra Deus, mas Deus os perdoou quando matou os animais, tirou a pele e fez vestimentas. Então o sangue agrada a Deus. O sangue de Jesus agrada a Deus. Jesus Cristo agrada a Deus. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Abel estava dizendo: Senhor, eu ofereço esse animalzinho. Se ele não morrer, eu morro, porque o pecador precisa de um sacrifício de sangue. Então, Senhor, eu imponho as minhas mãos sobre esse animal, transfiro meus pecados para ele, e o Senhor recebe esse animal perfeito, e ele é sacrificado a ti, e os meus pecados são perdoados. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Hebreus 11:4, a oferta de Abel até hoje fala. Caim, por sua vez, pegou fruto da terra e tentou oferecer para o Senhor. Deus não aceita sacrifício sem sangue. Sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. Caim, justiça própria, atos de justiça pessoais. Ele não queria fazer o que Deus fala. É o sangue de Jesus que te justifica. Ele queria ser justificado pelas suas próprias obras, e ele foi rejeitado por Deus. Essa era a sua primeira obra má. E então esses homens queriam fazer as pessoas andarem pelo caminho de Caim. E nós não andamos mais pelo caminho de Caim. Nós andamos pelo caminho de Abel, pelo caminho de que é o sangue que nos purifica, é Jesus que nos justifica. O Senhor nos ama por causa de Jesus. A Bíblia fala: nisso consiste o amor de Deus, não que nós o tenhamos amado, mas que Ele nos amou primeiro e deu seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor e agradeça. É por causa de Jesus, não é por minha causa, é por causa de Jesus. É tudo por causa de Jesus, é Ele, só Ele, para a honra e glória dEle. E você vai se sentir cada dia melhor, mais leve, mais bonito, mais tranquilo, mais abençoado. Amém? Vamos lá. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Números capítulo 22, 23 e 24 tem a história de Balaão. Não vamos ler, que é muito grande. Queridos, você conhece a história de Balaão, né? Agora em junho vamos soltar muito Balaão. Meu Deus. Cuidado para não botar fogo na plantação soltando um Balaão. Balaão era um profeta pirado. Balaão era famoso, tanto que Balaque o contratou. Balaque falou assim: ó, vai pagar quanto? Quanto vale o show? Balaque comprou Balaão, prometeu para ele riqueza, para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. Você conhece a história, se não conhece, leia. Números 22, 23, 24, 25. Balaão era um profeta estilo, ele tinha umas paradas que ele amaldiçoava uma pessoa.
Beto Carneiro, vampiro brasileiro, vou te lançar um quebranto Maurício, cara, pá! A pessoa ficava ruim, velho. A pessoa que não era de Jesus, que não estava debaixo da proteção de Deus, ele soltava um quebranto, um corisco, a pessoa ficava mal, velho. Ele amaldiçoava, ele tinha o poder, ele era um bruxo, um feiticeiro. E também era um profeta. Ele era uma mistura, lei e graça, mais ou menos. Balaque falou: Balaão, te pago 1 milhão para tu amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão olhou para aquela grana, movidos pela ganância, caíram no erro de Balaão. E Balaão fala: então vamos lá. E Balaão, Deus pega e faz uma parada que quando ele vai amaldiçoar, ele fala: eu abençoo vocês. A Bíblia fala que Deus não deixou ele falar amaldiçoou. A Bíblia fala que Deus fez ele desferir palavras de bênção sobre o povo de Deus. E Balaque: que é isso, rapaz? Estou te pagando para tu amaldiçoar. Não consigo. Números 22, 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Amém? Não amaldiçoarás, que é povo abençoado. Beleza. Números 23, 8. Como posso... Balaão agora está dando uma explicação para Balaque. Balaque, a parada é a seguinte, velho. Eu tentei de tudo com todas as minhas forças. Até a mula de Balaão falou. A mula falou e Balaão não conseguia falar o que ele queria. Deus não deixava. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Posso denunciar? Como posso denunciar a quem o Senhor não denuncia? E aqui na tradução eles deram uma rateada. Essa palavra denunciar vem da palavra hebraica zan, que significa detestar. Como posso? Vamos lá, o versículo seguinte, 9. Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Também está no mesmo, mas a tradução mais apropriada é: como posso detestar a quem o Senhor não detesta? Essa passagem aqui, o povo estava ali simbolizando a igreja de Jesus Cristo, a igreja comprada pelo sangue dele. Balaão não conseguiu amaldiçoar, ele tentou 3 vezes. Versículo 11: chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos. Balaque falando com ele: mas eis que somente os abençoasse. E aí ele continua dizendo, versículo 18, versículo 20: eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou e não o posso revogar. Balaão falando para Balaque o que Deus estava falando para ele. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças dele são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Judá: que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Ou seja, Deus abençoou, e o mais interessante, não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. E Deus fala para Balaão: eles são abençoados e tu não vais amaldiçoar. Eu não vejo neles nada que seja brecha para a maldição entrar. Meu irmão, maldição contra a nossa vida não prospera. Amém? Está escrito aqui em várias outras passagens. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. E 3 vezes ele fala: não dá para amaldiçoar. Capítulo 24: benditos que te abençoem e malditos que te amaldiçoarem. Balaão falou: chega, não dá mais. Meu irmão, quando Jesus morreu na cruz, a última coisa que ele fez antes de declarar: está consumado, ele falou assim bem alto: tenho sede. A Bíblia fala em João, capítulo 19, que um dos soldados romanos pega uma esponja, embebe em vinagre de vinho, porque não tinha ainda vinagre de álcool naquela época, vinagre de vinho, coloca na boca de Jesus e ele toma, ele chupa aquela esponja embebida de vinagre, de vinho. Ele bebeu aquele vinho. O que significa isso? Jeremias capítulo 31. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Você já comeu uma uva verde?
um caqui verde, uma banana verde, um limão travado, né? Você fica igual a mulher do cara da pedido da fadinha, né? Travado. Embota. Fica travando. Não, a língua é tudo assim, né? Uva verde. Os pais comem uvas verdes e o dente dos filhos fica embotado. Maldição de família. Jesus tomou aquele vinagre de vinho, declarando que tudo que ele estava fazendo na cruz era para levar tudo que era contra nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si as nossas dores, iniquidades, pecados. Então toda a maldição de pai para filho, Jesus levou na cruz. Amém? Toda a maldição hereditária Jesus levou na cruz. Então você não tem nenhuma maldição que era para a tua família, que era para a tua descendência. Quando você aceitou Jesus, uma linha, um delimitador, uma fronteira de sangue foi feita, e um divisor de águas, e a maldição parou ali, e agora você está livre. E para completar, não só a maldição de família, mas maldições contra mim, maldições contra a minha vida, pessoas que lançaram coisas erradas. A Bíblia fala: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito para que nós sejamos abençoados. Nenhuma maldição há contra você. Podem cair 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, você não será atingido. Toda maldição contra você, na cruz do Calvário, Jesus levou. Amém? E não é obra de homem, é obra de Jesus. Homem não quebra maldição de homem. Amém? Na Bíblia você não vê apóstolo Paulo quebrando maldição, Pedro, Tiago e João, Filipe, ninguém quebra maldição. Por quê? Jesus levou as maldições sobre nós e as maldições de família na cruz, bebendo o vinagre e dizendo: maldito que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito para que nós sejamos abençoados. Amém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Em meu nome expulsarão os demônios. Orarão pelas pessoas para elas falarem em outras línguas. Jesus nunca falou: quebre a maldição do teu irmão, porque Jesus fez essa obra que só Ele podia fazer. Amém? É obra de Jesus. Toda honra, louvor e glória a Ele. Ele levou na cruz as minhas maldições e as maldições que pesavam contra a minha família. Amém? Glória a Deus, acordemos para isso. Acabando, ele fala, ele alerta: e pereceram na revolta de Corá. Corá? O que é Corá, bispo? Quando a tua mãe botava um doce na geladeira, ela falou assim: ó, fica olhando quando Corá tira no forno, né? Ó, quando tiver coradinho, tira, tá? Quando ficar corado, ó, não pode estar branquinho nem queimado, deixa ficar coradinho assim, né? Não, não é isso não. Não é isso não. Corá não é isso não. Também é. Tem umas pessoas antigas que falam: deixa o bolo corar. Quando ele tiver corado, tira do forno, hein? Não deixa queimar, só coradinho. Então, a revolta de Corá, não é o Corá, é Corá, com letra maiúscula na frente. E pereceram na revolta de Corá. Quem é Corá? Corá está em Números, capítulo 16, de 1 a 35. Corá era um homem da tribo de Israel, que pegou o seu grupo, que tinha o Datã e Abirão também, mas Corá era o principal. E eles chegaram assim, Moisés falou assim, Moisés representando Deus, disse assim: Arão será o sumo sacerdote. O primeiro sumo sacerdote da Bíblia, Arão, será o sumo sacerdote. Deus está dizendo no meu coração que Arão será o sumo sacerdote que representará vocês diante de Deus. Vai oferecer o sacrifício, vai levar o sangue do sacrifício diante de Deus, e Deus vai atender Arão. É o homem que Deus escolheu. Ah, por quê? Por que Corá? Corá falou: por que Arão? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que ele? Porque não nós? Ah, estás tolo? Por que Corá? Corá falou: por que Arão? Porque não eu, Datã, Abirão, todos nós, ele dizia, somos santos. Vamos lá, vamos lá. Números capítulo 16, Números capítulo 16, para a gente não perder nada, rapidamente, estamos bem de tempo, glória a Deus. Números capítulo 16, revolta de Corá, rebelião de Corá. Números 16, 3. Se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor?
Moisés falou, tudo bem, não tem problema. Amanhã de manhã, Corá, Datã, Abirão e todo o teu grupo tragam incenso. Arão também trará incenso. Aquele incenso que for aceito pelo Senhor, esse homem sobreviverá. O incenso que não for aceito pelo Senhor, Deus vai incinerar vocês. Pega uma lente de aumento, num dia de sol como hoje, pega e coloca aquele fachozinho em cima de uma formiga. Ela só faz assim, ó. Não faça mais isso. Você é crente agora, hein, velho? Não faça mais. Cristo, me falei quando era pequeno. Só aquele, né? Está. Deus falou assim, ó. Quem não é meu, eu vou incinerar. Datã, Corã e Abirão. Danada, vamos lá. Um homem é um homem. Pegaram seus incensários, foram levando, e a Bíblia fala que 250 homens morreram queimados diante da tenda da congregação, e Arão, o incensário dele foi aceito por Deus. Lembra o que nós falamos em Isaías 65? Que aquele que diz, eu sou mais santo do que tu, ele é diante de Deus como uma fumaça ruim, uma fumaça que fede as narinas de Deus, porque nós devemos exalar o bom cheiro de Cristo, amém? Então Arão estava exalando o bom cheiro de Cristo, porque ele estava sendo o sumo sacerdote escolhido por Deus. Meu irmão, nós temos um sumo sacerdote que nos representa diante de Deus, e o seu nome é Jesus Cristo, amém? Não é você que se representa diante de Deus. A Bíblia fala que você é um servo de Deus, filho de Deus, amado por Deus, e Jesus falou, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Quando você ora, a tua oração tem que ser em nome de Jesus. Demônios saiam em nome de Jesus. Enfermidade seja curada em nome de Jesus. O nosso nome está escrito no livro da vida, mas o nome que o inferno teme, que as enfermidades saem, é o nome de Jesus. Nós temos um sumo sacerdote único, maravilhoso, que se chama Jesus Cristo, amém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não vamos cair na revolta de Corá. Vamos glorificar ao Senhor por Jesus Cristo. Jesus é tudo, Jesus é o tudo, Jesus é o centro, Jesus é tudo, é o louvor, a adoração, tudo para Jesus, nada para nós, amém? Só as bênçãos, é claro, de toda sorte, suprimento para toda necessidade, Deus nos dá até enquanto dormimos, mas toda honra, louvor e glória para Jesus.